Bom, eu queria fazer uma ligação entre vários conceitos que eu tenho colocado aqui no meu canal, com algumas variáveis. Quer dizer, vamos voltar à questão dos cenários político e econômico, combinando com relacionamento interpessoal e também com tomada de decisão. Eu acho que são quatro itens importantes a serem considerados, e a gente pode tomar como exemplo o julgamento no TSE da chapa Dilma Temer. Obviamente que o viés aqui não é político, não é para fazer nenhum julgamento de valor, mas algumas considerações que a gente pode fazer a respeito. Eu sempre tenho dito que muito do que acontece no setor privado certamente pode ser considerado na gestão pública. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vê hoje em termos de interrelacionamento, a gente pode começar pela própria internet, é uma briga muito acirrada, exacerbada entre as pessoas, que muitas vezes não está fundamentado em dados estruturados para a gente até se posicionar, né? Se a gente olha por esse lado também de relacionamentos, a gente vê, se a gente for dar uma olhada se a gente via, né? Se a gente for dar uma olhada nos ministros dos tribunais, aquilo é uma fogueira de vaidades, né? Todo mundo querendo aparecer um pouco mais do que o outro, né? O próprio Gilmar Mendes, no julgamento, falou as favas com a modéstia. Então, só por aí já dá para a gente ter ideia do que a gente está falando, né? Então, são pessoas extremamente prolixas, que não têm nenhum compromisso com a objetividade, né? O que torna difícil o entendimento de muitas questões, e também não tem o menor senso de urgência no trato das coisas. Tanto é que esse processo ele levou 4 anos para ser julgado, né? E a gente pode dar um outro exemplo também de senso de urgência. A falta de senso de urgência é a tranquilidade e a falta de compromisso com o tempo que todos os ministros têm, o que mostraram no julgamento, né? Então, nós ficamos 4 dias para poder chegar a alguma conclusão, ou a conclusão não, a uma decisão que a gente quer refletir sobre ela, né? Então, vamos falar sobre algumas questões em relação ao julgamento em si. Qual era o objetivo desse julgamento? Quer dizer, é um julgamento técnico ou um julgamento político? Ou as duas coisas? Que eu saiba, o julgamento numa corte é um julgamento técnico, não é político. Apesar de que o próprio ministro, o presidente do STE, se preocupava com a estabilidade política caso houvesse uma suspensão do mandato do Temer. O que me parece que não casa muito bem. Mas, de qualquer forma, então, o julgamento, em princípio, é um julgamento técnico, não é político, né? E, tecnicamente, foram apresentadas 7 provas contundentes em relação a crimes cometidos na eleição de 2014 da Dilma, e juntamente com Temer como vice. Aí é um julgamento que eu acho que tem que ficar muito esclarecido para a opinião pública. Eu não sou advogado, a maior parte de vocês também não é. Quem tem expertise poderia dizer se realmente aquelas 7 provas são contundentes. Parece que sim, pelo que eu li, aparentemente sim, e foram respaldadas por ministros do STF, que são pessoas, né, digamos assim, de valor. Essa corrente do Benjamin pela suspensão da chapa, ela levava em consideração algumas coisas que a gente pode falar aqui, né? Quer dizer, muitas provas chamadas oceânicas, abundantes, são essas 7 que eu acabei de me referir. Eles não levaram em consideração as provas mais irrefutáveis da Odebrecht e da JBF, mais recentes, porque estariam fora do processo. Eles alegam um total descrédito em relação à opinião pública e também uma instabilidade política caso a chapa, quer dizer, o Temer, fosse mantido. Se a gente olha pela linha do Gilmar Mendes, né, o presidente do Supremo, e que, de uma certa forma, conseguiu lá os 4 votos para a manutenção do Temer, ele diz que as provas não são contundentes. Quer dizer, aí já há uma grande questão jurídica, que os nossos advogados podem nos ajudar. São ou não são contundentes essas provas? O julgamento é técnico ou não é técnico?
Então eu acho que esse é o ponto central da discussão. Eles, obviamente, propuseram e conseguiram a não consideração das provas mais recentes, alegando que o fato de você considerar essas provas fica fora do prazo da ação. Aí é uma questão técnica, eu acho que a gente tem que escutar. E o desrespeito popular, caso o Temer fosse suspenso. Apesar de que eu não consigo entender muito também essa defesa, quando a gente leva em consideração um presidente que tem menos que 10% de satisfação popular. E também uma estabilidade política, econômica, né, político-financeira, com a saída do Temer. Então aí está falando em política, não está falando em justiça, em coisa técnica. Então acho que aí há uma certa discussão, aí, um contrassenso nessa opinião. E a gente vê finalmente o seguinte, que tudo isso aconteceu, mais uma vez, pela falta de celeridade da justiça. Quer dizer, eles foram julgar um caso 4 anos depois, ou seja, 4 anos depois, esse caso já tá repleto de outras informações mais recentes, que toda a opinião pública tem conhecimento, então fica mais difícil você se manter dentro dos autos, porque os autos, obviamente, eu não sou advogado, mas eles devem ser levados em conta, senão ficaria uma torre de Babel. Bom, então a falta de celeridade leva a isso. E aí aparece uma outra questão. Como vai ser o tratamento, em termos de timing, desses que estão sendo inquiridos e vão responder a inquérito pela Lava Jato? Né? Nós vamos levar o quê? 10, 15 anos para ter resultado disso? Porque com a falta de celeridade, a falta de urgência e os prolixos dos ministros, a gente vai levar isso para a gente poder chegar a uma conclusão final, tá certo? Desses casos. Então eu só queria ajudar, contribuindo aí com algumas considerações. Não estou colocando, desculpa se coloquei algum juízo de valor, mas não é essa a intenção, nem nenhum viés político, apenas para a gente ver a importância dessas considerações. Quer dizer, sempre economia e política estão juntas. O interrelacionamento pessoal ele é importantíssimo para você chegar a uma conclusão, no mínimo em respeito à ideia de cada um. Né? E a estruturação para uma boa tomada de decisão é fundamental. Se você não entende aquilo que está sendo formulado, certamente você não vai poder tomar uma boa decisão. Então a conclusão é sua. Novamente, obrigado aí pela atenção.